Paz, irmãos, amém? Amém. Tem outra coisa também que as pessoas imputam ao seminarista, que toda vez que falam, o seminarista tal, eles acham que vai vir algo que nunca ouviram na vida, nunca foi falado, né? Vai vir uma revelação diferente. Eu começo te falando o seguinte: não vá atrás de quem diz que vai ter uma revelação, aquilo outro. Como foi falado ontem lá no nosso curso, pastor Luciano Filho, eu vi um determinado cara, ele falou que João 3,16 eu tenho uma revelação que ninguém nunca falou. Aí eu falei, mentira, perdi meu tempo, não sei o quê. A revelação está aqui, meu irmão. Você não precisa ir atrás de ninguém. É verdade, meu pai. Aqui está a revelação. Só precisa sair da sua casa para ser revelado por Deus. Abra a sua Bíblia, Ele vai falar com você. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre oração, logicamente. E oração é algo que todo mundo tem um pouquinho de ciência, embora a grande maioria hoje, no presente tempo que vivemos, negligencie a prática da oração. Abra sua Bíblia, por favor. Essa mensagem é denominada como o poder da oração. A referência é Mateus 21, no capítulo 21, no versículo 22. Passagem bem conhecida, né? A figueira que não deu fruto. Mas eu quero me ater ao 22, que fala: e tudo o que perdides em oração, tudo que for pedido em oração, crendo, o receberei. Tudo o que você pedir, tudo que eu pedir ao Senhor em oração e crendo, receberemos. Amém? Amém. Então vamos lá. Hoje em dia, eu vou até confessar para os irmãos aqui, essa mensagem é muito didática, ela é muito dinâmica, ela é muito prática. Não vou falar nada que vocês nunca ouviram, vou falar algo que alguns já ouviram, experiências de pessoas da Bíblia, de pessoas que viveram nessa terra, que não vivem mais, em relação à questão da oração. Quando elas começaram a orar, o que aconteceu? Amém? Então, vamos trazer aqui a lembrança, o poder que tem a oração. Numa sociedade ao qual vivemos, que muitos não dão mais ênfase ao poder da oração. Nossa, vamos orar para aquele irmão que está com câncer em estado terminal. Se já é terminal, para que orar? Não, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Devemos orar. Temos que orar, a igreja tem que orar. Se Deus vai curar ou não, é com Ele. Se o milagre vai acontecer ou não, é com Ele. Amém? Então, amados, a oração. O que é oração? Dentro de muitas definições que já foram até faladas aqui, eu tirei uma que eu vi há muito tempo atrás. Essa mensagem aqui já é a 9ª vez que eu prego ela, né? E a Edir Lopes fala que o sermão, para ficar bom, você tem que pregar pelo menos 15 vezes aquele sermão. Estou chegando lá. A oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Amém? O que diz aqui? A oração é uma aproximação à pessoa. Você vai se aproximar de Deus. O que propicia a oração? A nos aproximarmos de Deus. A oração nos aproxima de Deus. Gabriel, então eu estou ferrado, não oro. Tá, de fato. O negócio está feio para mim porque eu não oro. De fato, está. E vai continuar estando se você não mudar isso hoje. Como o Edinho falou, em dado momento falou que o preletor traga algo para a gente aqui, para a gente praticar. Então essa é a mensagem. Se você não tem uma vida de oração até então, você muito provavelmente está distante de Deus. Logo, se você tem, continue tendo, e mais próximo de Deus você estará. Mais próximo de Deus, a nossa igreja, mantendo-se firme em oração, nós, como um coletivo, estaremos próximos do Senhor. Amém, amados? Quanto mais eu falar com Deus, quanto mais eu orar, mais próximo dele eu serei. Não tem como eu ser próximo de alguém que eu não falo com ela. Um exemplo aqui, permita-me, a irmã Paula, chegou agora, né? Conversamos pouco até então, mas com o passar do tempo,
ir conversando, né? Sentamos junto, trocando uma ideia, eu vou conhecer um pouco mais dela e ela de mim, a gente vai se aproximar mais, nós vamos ter uma proximidade, e assim é com Deus. Não adianta. Não adianta. Ninguém vai chegar até você de uma forma clara e objetiva até você para passar algo para você um tanto quanto íntimo se não te conhecer, se não falar com você. Logo não seremos íntimos do Senhor se não falarmos com Ele. Quanto mais eu falar com uma pessoa que eu não conheço, quanto mais eu falar na verdade com a pessoa que eu não conheço, mais próximo eu serei dela. Vou ter esse exemplo com a Paula, né? Logo vou passar a ter um relacionamento com essa pessoa. E assim também é para com Deus. Como foi falado aqui, e não sei se foi semana passada, retrasada aqui, a Renata já foi logo de cara. Qual é o principal propósito de Deus? Né? É o relacionamento. Então, como que eu vou me relacionar com Deus se eu não falo com Deus? Se eu não oro, se eu não fecho a porta do meu quarto, tenho aquele momento, eu e Ele, no secreto, Ele vai me recompensar, vai prover, vai fazer aquilo que Ele sabe que tem que fazer na minha vida. Amado, orar nos faz crescer mais em Cristo. Orar nos faz crescer mais em Cristo. A minha oração de final de ano foi... Final de ano eu lembro que eu passei em casa sozinho. Foi uma opção minha. Não quis ir com meu irmão para onde ele foi, não quis estar com a minha namorada. Passei sozinho. E minha oração foi essa. Que em 2022 eu quero orar mais. Não é demagogia, não estou trazendo uma mentira aqui. É de fato. Eu orei ao Senhor. Na meia-noite eu falei, eu quero orar mais. 2022 vai ser um ano que eu vou potencializar minha vida de oração. Tenho conseguido. Óbvio que a gente tem aquelas nuances, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é um processo. Tudo é um processo. Ninguém vai passar a ser um orador de verdade, ferrenhamente, o fogo vai cair amanhã, ouvindo essa mensagem hoje. Bom seria, né? Mas é um processo. É um processo. Amém? Deixa eu pegar o celular aqui. Eu tenho umas palhinhas aqui. Cadê? Charles Spurgeon dizia que orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor, fartear-se de uma fonte inesgotável. Você entendeu isso? A oração nos leva a uma vida com Deus mais intensa. A uma vida com Deus, a uma vida aquele que é uma fonte inesgotável. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã. A oração, para nós, tem que ser algo muito importante. Um dos mais importantes na nossa vida como cristão. Amém? E ela ultrapassa as frases repetidas, decoradas, e vai muito além de um ritual ou uma tradição que fazemos todos os dias pela manhã, ou à tarde, ou antes de dormir, ao redor da mesa. Na verdade, ela é, na realidade, um meio glorioso e tão cotidiano de construirmos um relacionamento com o próprio Deus. Ou seja, todos os dias da nossa vida, nós temos que orar, falar com Deus, em prol do nosso relacionamento com Ele. Porque, como é dito aqui, praticamente uma vez por domingo, esse é o principal propósito do Senhor. Se relacionar conosco, comigo e contigo. A oração também é uma arma poderosa quando feita com fé. Quando feita com fé. Vou dar alguns exemplos aqui do que aconteceu com pessoas que oraram.
E o primeiro exemplo é de Josué. Josué que de fato usou a fé e a sua convicção. E a oração de Josué foi o seguinte: no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel e disse: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou, a lua se deteve, e até a nação vingar-se dos seus inimigos. Através de uma oração convicta de um homem cheio de fé, o sol parou, e seu povo pôde vencer uma batalha. Não vou me ater muito nesse, mas vocês anotem aí, estudem sobre essa questão. Josué orou, o sol parou. Como é que foi isso? Sabe? E um outro exemplo aqui é sobre Ana, que foi uma mulher sincera e fiel ao Senhor. Nós sabemos que Ana era uma estéril, né? Não podia conceber, ter seu filho. Penina, no caso, também caçoava dela, zoava ela, falava que ela era uma amaldiçoada, e aquilo, aquela coisa toda. E isso gerava algo muito triste em Ana. Muito triste. E um dia, numa profunda tristeza, Ana foi ao templo para orar ao Senhor. E tudo que saía da boca de Ana era um resmungar, um choro embargado. Só que ela orava e dizia assim: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel 1, 10 e 11. Logo, os irmãos sabem o que aconteceu. Fruto de quê? Fruto de uma oração com sinceridade e fidelidade. Ah, Gabriel, poxa, isso aconteceu com eles lá atrás. Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Muitas vezes falta para a gente o que essas pessoas tinham. Josué era um cara convicto e cheio de fé. Logo ele orou e aconteceu o que aconteceu. Ana foi uma pessoa muito sincera e muito fiel à sua oração. Logo aconteceu. Pode ser que esteja faltando para a gente, para o Senhor, ouvir a minha e a sua oração, convicção, fé, sinceridade e fidelidade. De repente a gente está orando, jogando palavras ao vento, jogando, como dizia uma resfriada minha, que a Josi não vê isso, palavras ao universo, sem responsabilidade. E deixa para lá. Eu orei, Deus tem que fazer. Não, Deus não é o seu mordomo, Deus não é o seu faz tudo, Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega, Ele vai vir, você vai fazer 3 pedidos e Ele vai fazer na hora. Não é assim. Talvez a tua súplica ainda não foi, não vou dizer atendida, mas concretada, sendo realizada, porque de repente nos falta algo sincero, um coração sincero, um coração fiel. Falta-nos convicção e fé. Aqui nesse texto mesmo que eu li, de Mateus 21, se você voltar aqui em Mateus 21, ele vai dizer: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te e lance no mar, tal se sucederá. Tem que ter fé. Oração e fé, caminhos extremamente abraçados. Não vou dizer nem de mão dada, mas abraçados. Não existe essa separação. Orou, tem que ter oração, tem que ter fé. Tem que estar convicto daquilo que você está clamando, da sua petição, e ainda mais a quem você está se referindo, a quem você está falando. E outra coisa que muita gente
não vou dizer que peca nessa palavra, mas muita gente se frustra, que quer orar, mas quer que as coisas aconteçam no exato tempo dela. No seu cronos. Só que a gente ora, amados, com convicção, com fé, com sinceridade, com fidelidade. Só que nós temos que estar cientes e maduros que existe o Kairos de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus para a nossa vida. Gabriel, mas já está durando 20 anos. O tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus para a sua vida. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem o controle de tudo. Amém? Glória a Deus. A oração traz maturidade, irmãos. Eu estou um pouquinho nervoso aqui, mas nem por nervoso, mas porque eu estou, de fato, sendo ministrado também por essa mensagem. A oração traz maturidade. Maturidade. Estava vindo de São João para cá, em dado momento, estou lá meio que cochilando. E eu ouço uma voz feminina: moço, pode abrir aqui, por favor? Eu olhei, estava fora do ponto. Moço, motorista, abre aqui, por favor. O motorista falou: olha, meu filho, é somente no ponto. Ele não está errado, tem essa frase lá, né? E ela: poxa, mas não tem como, o ponto é ali na frente. Não, meu filho, o ponto é ali na frente, é somente no ponto. E ela começou a falar coisa. Quando eu acordo de verdade, olho para ela estava com uma Bíblia na mão. Falta de maturidade. A oração traz maturidade. A oração traz experiências. Experiências. Há quanto tempo, de repente, você não tem uma experiência com Deus? Você não entra no seu quarto, naquele momento íntimo, e não tem ali uma experiência com o Pai? Há quanto tempo? Tem pouco tempo que eu fiz isso, mas precisamos fazer mais. Ter uma sequência, sabe, de vida de oração, porque como nós falamos, o principal pilar da vida cristã é a oração. E é a oração que vai fazer com que nós cresçamos em Cristo. É a vida de oração que vai fazer com que nos tornemos pessoas experientes, maduras, e vivenciamos, e vai fazer com que nós iremos ou fará nos vivenciar curas e milagres. O Vitor pontuou aqui, dá um exemplo lá do colega dele, orou a família e tal, o milagre aconteceu. Se depois ele vier se desviar, a família também, aí é uma outra questão, aí é um processo. Mas o milagre aconteceu porque pessoas oraram. Embora também a gente não pode orar por conveniência, orar por algo oportuno que aconteceu. Alguém está enfermo, vamos embora, vamos agir, a igreja, vamos agir, os pastores que a gente conhece, geral orando. Não pode ser assim, tem que ser cotidianamente. É uma vida em oração. É uma vida de oração, porque quando a enfermidade chegar, que nós aprendemos hoje que é fruto advindo do pecado, de fato, se nós lermos, nós vamos ver que tudo de ruim que aconteceu é de Gênesis 3 para cá. Até então nada de ruim tinha acontecido. Quando o pecado se instaurou na terra, aí veio os malefícios do pecado, né? Então que a nossa oração, amado, também não seja uma oração oportuna, uma oração conveniente, para você entender melhor. Todo mundo sabe o que é uma loja de conveniência, né? A gente só para uma loja de conveniência quando a gente precisa de alguma coisa, né? Para o carro, às vezes muito em relação por ter que abastecer o veículo, colocar o combustível e, poxa, estou precisando de um negócio que tem ali. Não pode ser assim. Tem que ser uma vida de oração. Tem que ser uma vida de oração. Recentemente, eu fiquei um pouco sumido da congregação, né? No mês de julho, os irmãos sentiram minha falta. Foi porque eu tive que dar uma desacelerada. Preocupado com algumas coisas da vida,
perdi alguns clientes e afetou a nossa questão do bolso. E aquilo tomou a minha cabeça e eu tive que, nossa, eu tenho que conquistar próximos clientes, eu tenho que conquistar. Aí eu pirei. Aí eu falhei com muita gente. Aí eu parei de orar, todo dia eu estava começando a orar 3 horas da manhã. Naquele propósito firme. E eu deixei algo totalmente humano, que não deixa de ser importante, mas não pode ser mais importante do que a nossa vida de oração. Não pode ser mais importante do que a nossa vida de devoção ao Senhor. Aleluia. Sabe? Não pode ser mais importante do que as coisas que é em prol do reino. Eu fiquei perdido, eu fiquei preocupado, só que naquele momento eu esqueci de quem eu tenho crido, de quem eu creio e que eu sou totalmente dependente dele. Compartilhei um pouquinho disso com a Cristiane, se não me engano, com o Delion. Mas amém, passou esse período. Glória a Deus. Passou esse período. Amados, a oração potencializa o relacionamento com Deus. Sem oração, nada avança, nada acontece. Tem aqui um exemplo do Clube Santo. Quem é wesleyano tem que saber dessa história. Quem está chegando agora, anota e procure saber. Clube Santo, John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, eram jovens universitários que estavam em Oxford. Falei bem? Numa Inglaterra totalmente falida, totalmente corrompida, ao qual igrejas totalmente fracas, vazias, sem vida, até também sofrendo com a influência negativa da atual sociedade, deixando coisas imorais entrar dentro da igreja, e eles viviam nesse contexto de sermões rasos, vazios, fracos, sem fogo, incredulidade dentro da igreja. E esses jovens começaram a se aquietar com isso, começaram a orar até mesmo dentro da faculdade. Começaram a orar, a se arrepender dos seus pecados, a buscar, a clamar, a gemer pelas madrugadas. O nome Clube Santo pegou esse nome, mas é o que a galera ficou apelidando eles. Ah, esses caras são os santos, não sei o quê, porque depois deles vieram uma galera. Aí foi tido esse nome de Clube Santo. E eles continuaram orando. O que falta muito nos nossos dias é, de fato, orarmos muito, sabe, sedentos pelo Senhor, confessar os nossos pecados. Então, eu sempre dizia que pecado confessado é pecado perdoado. Amém. Mas um dia o pastor também falou assim: Gabriel, está faltando uma parada aí. Pecado confessado é pecado perdoado se você confessar e largar aquela prática. Aí você tem o perdão do Senhor. Falta muito isso nos nossos dias. E a vida de oração nos traz essa maturidade de que nós, se pecamos, nos arrependamos, larguemos aquela prática, o Senhor irá nos perdoar. Então, eles choravam muito, clamavam pelas madrugadas e foram impactando um por um na faculdade, e isso foi tomando uma proporção que até na noite do dia 31 de dezembro de 1739, é lógico que eu anotei isso, que eu não vou gravar na minha cabeça, numa vigília, o céu se abriu, meu irmão. O céu se abriu e Deus derramou o seu Espírito de uma tal forma abundante que um tremendo avivamento aconteceu na Inglaterra. Por causa de 3 jovens que começaram a orar, algo tremendo se espalhou por aquele país, um avivamento incrível, grandioso, aconteceu naquele lugar. Tudo começou com 3 jovens orando aonde? Na faculdade. Um pouco mais próximo, em 1904, nós temos o relato do avivamento no país de Gales, com Evan Roberts. Uma sociedade também vivendo aqui o contexto como estava em Inglaterra. Evan Roberts, com 13 anos, começou a se inquietar com aquela realidade, e ele começou a orar com 13 anos, ele começou a orar, ele foi trazendo a galera da idade dele para fazer a mesma coisa, e quando ele viu, ele foi impactando o vilarejo,
e ele foi, juntamente com a galera que se juntou com ele, impactar os seus pais, que impactaram os seus amigos, através da oração, foi orando, o tempo foi passando, que quando Evan Roberts estava com 26 anos, ou seja, 13 anos depois, um grande avivamento também abalou no bom sentido o País de Gales. E começou com uma criança. Hoje em dia a gente não fala mais que é criança, né? Mas naquela, se eu com 13 anos era bobão, imagina o Evan Roberts. Mas era um cara que já tinha uma maturidade espiritual, com certeza. Então começou com o Evan Roberts. Um outro exemplo aqui que eu venho dar é de Daniel Nash. Daniel Nash foi um pastor, um cara um tanto com uma personalidade difícil de lidar, que não media muitas palavras, era como um Pedro da vida, sabe? É isso mesmo. E por ele ter um relacionamento um pouco complicado, ele passava, ele falou, vou parar de pastorear e vou passar a andar junto com Charles Finney. Charles Finney era um cara que era um avivalista, era um pregador, e onde ele passava coisas poderosas aconteciam. E quando eles começaram a fazer essa parceria, suponhamos que o Edinho ligasse para o Charles, vem pregar aqui em Cascadura, no dia tal. Daniel Nash chegava aqui uma semana antes. Ed, me arruma uma sala aqui. Tem uma sala em cima? Ele ficava na sala, sem comer, sem beber por dias. Ele só ficava orando. Num certo lugar, as pessoas incomodadas pelo que ouviam, mas não sabiam o que estava acontecendo. Eu não sei se, certamente não tinha ligação, mas de alguma forma entraram em contato com o Charles Finney e falaram, Charles, esse rapaz que está aqui, ele entrou dentro de uma sala aqui e a gente só ouve gritos, só ouve gemidos, só ouve muita coisa, a gente não sabe o que está acontecendo. E Charles Finney fala, fica tranquilo, despreocupados, ele só está orando. Ele ia para orar, para interceder, para preparar o caminho, para que quando o Finney chegasse, algo extraordinário da parte de Deus acontecesse naquele lugar. Spurgeon falava que o segredo da sua igreja era que, enquanto as coisas aconteciam, tinha um pessoal em determinado lugar que estavam orando. Não há poder sem oração. Aleluia. As coisas não vão acontecer poderosamente à vista dos nossos sentidos, do olho, de a gente poder sentir, se arrepiar, se não tiver oração. Não há avivamento sem oração. Sem oração, o que está ali morto vai continuar. Mas se orarmos, aquilo que está morto vai tornar a ter vida. E aí vai ser algo avivado. Porque avivamento é o quê? É simplesmente vida. É ter vida. É ser avivado. Ah, Gabriel, mas pô, isso aí tem muito tempo. Tem um exemplo aí que é de 1700 e pouquinho. O outro de 1904. Amado, o Deus é o mesmo. Eu fui pregar numa igreja, justamente essa mensagem, eu falei, essa aqui é a 9ª vez. A pessoa falou justamente isso. Ah, mas tem muito tempo, Gabriel, isso não acontece mais não. Não acontece por causa de você. Por causa de pessoas como você. Porque Deus não mudou. Um dos seus atributos é a sua imutabilidade. Não muda. Não tem essa. Ah, poxa, Deus não é mais o mesmo. Nada disso. Nós é que mudamos. Eu é que desfoquei lá, doido por dinheiro, e o negócio quase dá ruim para mim. Mas Deus não muda, Ele é imutável, não tem sombra de variação, não tem. Ele não muda, como está aqui no 21 que eu li. Se tivermos fé, Ele vai fazer que aonde tem uma montanha não tenha mais. Tem uma historinha muito rápida, eu vi isso quando eu era criança, e não saiu da minha cabeça. Ela tem algumas vertentes, essa história, mas o final quer dizer a mesma coisa. Era uma criança que estava numa escola e a professora em dado momento reclamou que tinha uma montanha muito grande do lado da escola e que prejudicava alguma coisa, eu não lembro o que era. Mas essa criança ouviu e falou assim, professora, eu vou pedir para o meu pai orar, eu vou orar junto com o meu pai e essa montanha, esse monte vai sair daí. A professora, logicamente, tá doido.
Até que as férias chegaram, uma construtora comprou um terreno. Comprou um terreno que tinha parte ali daquela montanha, daquele monte, sei lá. E eles derrubaram aquele negócio. A gente ora. E Deus vai fazer da forma que Ele quer. Aleluia. Basta termos fé. Porém, Jesus respondeu aos discípulos: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares. Repito, de repente, para acontecer o que você está orando há 10, 15, 20 anos, 30, não sei. De repente pode estar faltando convicção, fé, sinceridade, fidelidade. De repente a gente está orando e falando: Senhor, faz esse milagre aqui. Dá a tua mão aqui. Faz esse milagre aqui. A gente está aqui colado com o negócio. Não é assim. Assim é um ato duvidoso. Se eu estou orando a Deus por algo, um exemplo, tá? Senhor, eu quero algo específico disso daqui. Está nas tuas mãos. Esquece. Deixa nas mãos dele. Não duvida. Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. Se ele não fizer, amém. Humanamente sentiremos, né? Se for uma perda, então, vamos sentir, ficaremos tristes, lágrimas irão rolar. Porém, a soberania de Deus foi estabelecida ali. Eu orando para que Ele faça ou não. Um exemplo um pouco mais recente. Tem uma ministra do Evangelho chamada Zoe Lilly. A galera mais nova conhece. Já caminhando para o final. A Zoe um dia estava fazendo os seus cookies. Sabe o que é cookie, né? Vem do Subway e tal. Em dado momento ela começa a chorar muito fazendo aquele cookie. E ouve do Senhor o seguinte: ora por esse cookie. E ela começa a orar pelo cookie e tal, mas orar pelo cookie, Senhor? E ela ora pelo cookie, E ela vai à casa de um amigo homossexual e entrega esses cookies para ele. Eles estão conversando, até que o rapaz come um dos cookies. E em cerca de alguns minutos, ele começa a chorar copiosamente. Chorar. A tal ponto ele falar: o que tem nesse negócio que eu comi e nunca senti o que eu estou sentindo? Uma presença daquele Deus que você prega lá no YouTube e prega aqui para mim. Eu nunca senti isso. Zoe, será que esse Deus que eu estou sentindo aqui, aquele Deus que você prega, Ele é capaz de me perdoar pelos meus pecados? Por causa de um cookie que o cara comeu. Olhe pelo seu trabalho. Aleluia. Sabe? Quando o pastor e a irmã Cristina estiver fazendo pão lá, eu sei que vocês fazem isso, mas continuem com convicção. Ora, para que a pessoa que venha comprar, que venha comer esse pão, esses pães, possa sentir a presença do Senhor. Para que as pessoas que entrarem no seu carro, Edilson, possam sentir. Ora, pega lá o carro, ora por fora, ora por dentro, para que todas as pessoas que entrarem no meu carro possam sentir a presença do Senhor. Todas as pessoas que, Vitor, ao ouvir o som do seu sax, da sua flauta, do violão, do teclado, Senhor, que todas as pessoas ao ouvir o meu dedilhar, o meu sopro, possam sentir a tua presença. Sabe? Que todas as pessoas, ao tiverem acesso àquilo que nós produzimos, àquilo que nós vendemos, ou aquilo como o Edinho, que é um cara que viaja o mundo inteiro, dentro ali daquela palestra que a gente vai fazendo, daquele treinamento, possa ver a resplandecente luz do Senhor através da vida dele. Isso só vai acontecer, amado, se tiver uma vida de oração. E uma das causas de oração é a obediência.
Temos que ser obedientes, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Por mais que seja algo um pouco estranho, orar pelo Cook. Você vê no exército da profissão, né? Mas de vez em quando rola alguma coisa, né? Então, quando o senhor terminar de fazer uma parede lá, alguma coisa, bota a mão e ora. Senhor, seja lá quem for que tiver, que vai chegar aqui, que vai morar nessa casa, que vai estar aqui, que Senhor, que essas pessoas possam sentir a tua presença daqui para frente. Amados, não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há poder de Deus sem oração. Não tem como pregar sem oração. Não existe família forte sem oração. Hoje é só eu e meu irmão em casa. A gente começou lá algo em casa que tem dado certo. Todo dia de manhã. A primeira coisa que a gente faz, antes de ligar o computador, começar a trabalhar, ora. Depois desse período de doideira que eu passei, né? Orar. A minha família é meu irmão ali agora. Só está eu e ele. Não existe uma família forte sem oração. Aleluia. Não existe. Não existe uma igreja avivada sem oração. Uma igreja forte sem oração. E essa frase aqui mexeu muito com a minha estrutura. Uma igreja que não ora não muda a realidade da localidade onde ela está inserida. E para terminar, a oração é o oxigênio da igreja. Aleluia. Se faltar o oxigênio, a gente morre. Se faltar o oxigênio da igreja, a igreja morre. Amém? Amém.